Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Oi, boa noite. Para quem vier outro dia, boa tarde, bom dia. Que Deus nos abençoe, que possamos entrar no mundo do Espiritismo com Joana de Ângeles. E hoje, Terapia da Esperança. Mas antes de irmos para Joana, vamos ao Emmanuel. Eu vou postar depois nos comentários. Então, a mensagem do livro Fonte Viva, 94, muito conhecida, de nome Capacete da Esperança. Tendo por capacete a esperança na salvação, Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Capacete da esperança. O capacete é a defesa da cabeça em que a vida situa a sede da manifestação do pensamento. E Paulo não podia lembrar outro símbolo mais adequado à vestidura do cérebro cristão, além do capacete da esperança na salvação. Se o sentimento, muitas vezes, está sujeito aos ataques da cólera violenta, o raciocínio, em muitas ocasiões, sofre o assédio do desânimo, à frente da luta pela vitória do bem, que não pode esmorecer em tempo algum. Raios anestesiantes são desfechados sobre o ânimo dos aprendizes por todas as forças contrárias ao Evangelho Salvador. A exigência de todos e a indiferença de muitos procuram cristalizar a energia do discípulo, dispersando-lhe os impulsos nobres ou neutralizando-lhe os ideais de renovação. Olha aí, os inimigos ocultos, né, ou declarados. Contudo, é imprescindível esperar sempre o desenvolvimento dos princípios latentes do bem, ainda mesmo quando o mal transitório estenda raízes em todas as direções. É necessário esperar o fortalecimento do fraco, à maneira do lavrador, que não perde a confiança nos grelos tenros, aguardar a alegria e a coragem dos tristes, com a mesma expectativa do floricultor, que conta com revelações de perfume e beleza no jardim, cheio de ramos nus. É imperioso reconhecer, todavia, que a serenidade do cristão nunca representa atitude inoperante,
por agir e melhorar continuamente pessoas, coisas e situações em todas as particularidades do caminho. Por isso mesmo, talvez o apóstolo não se refere à touca protetora. Chapéu quase sempre indica passeio, descanso, lazer, quando não define a convenção no traje exterior de acordo com a moda estabelecida. Capacete, porém, é indumentária de luta, esforço, defensiva. E o discípulo de Jesus é o combatente efetivo contra o mal, que não dispõe de muito tempo para cogitar de si mesmo, nem pode exigir demasiado repouso, quando sabe que o próprio mestre permanece em trabalho ativo e edificante. Resguardemos, pois, o nosso pensamento com o capacete da esperança fiel e prossigamos para a vitória suprema do bem. Capacete da Esperança, Fonte Viva 94, psicografado por Chico de Emmanuel. Vamos que vamos, entrando, vamos fazer uma prece, rogando, Senhor, falanges conectadas à nossa amada benfeitora da humanidade, Joana, estudiosa da psicologia, assim como Divaldo, ó Senhor amado, Jesus de todas as horas, de todos os momentos, de todas nossas evocações. Vem, Senhor, através da tua bondade, do teu amor, do teu calor, inspirar nossos pensamentos, nossas palavras, nosso coração, para que possamos transportar o pensamento fecundo a este livro maravilhoso, que é o Autodescobrimento, uma busca interior, onde se encontra esse texto, Terapia da Esperança, da querida Joana de Ângeles. Se conosco, Jesus, esteja aqui agora, vamos dar início ao estudo da noite. Obrigada, Tavares. Então, Terapia da Esperança, hoje, 6 de outubro de 2025, como falei, é do livro. Eu sou apaixonada por esse livro. Esse livro, para mim, ele é o livro. Eu ficaria... Tem os dois livros que eu mais gosto da Joana, é o Autodescobrimento e o Homem Integral. O Homem Integral também... mas eu acho que o autodescobrimento ainda, não sei, não sei. Sou libriana, não sei. Mas os dois, para mim, são os dois melhores livros. Me ajudaram muito. Então, Autodescobrimento, uma busca interior, recomendo, mas é lógico que a pessoa tem que ter a introdução do Jesus e Atualidade, Momentos de Saúde, né, e Consciência, porque esse, se eu não me engano, esse é o 4º ou 5º da série psicológica. Então, vamos que vamos. Eu trouxe no próximo slide o significado da palavra esperança. Obrigada, Tavares. Esperança, substantivo feminino, sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Fé, também no plural, né? Temos fé, temos confiança, esperança em uma vida melhor. Então, é um substantivo feminino, mas o primeiro sentido, né, é o sentimento de quem vê como possível
a realização daquilo que almeja, que deseja, é confiar, é acreditar, é ter fé. Temos fé que tudo melhora, tudo passa, esperança de uma vida melhor. O outro sentido é expectativa, é espera, é aguardo. O filho é a sua esperança de melhoria de vida. A profissão é a sua esperança de galgar novos patamares, né? Então, tem o sentido da expectativa e tem o sentido da confiança. Pode passar para o próximo, querido. Será que caiu o slide? Será? Eu vou começando, porque esse texto, ele não é o que aparenta. Então vamos até introduzir aqui essa ideia. A gente poderia, ao ler o texto, ler o título, Terapia da Esperança, alguém poderia pensar que seria que a Joana estaria dando uma de coach, que a Joana estaria dando um texto com uma receita superficial. Mas, muito pelo contrário, com a leitura do texto, a gente se depara com a causa real da perda da esperança. Então, vamos aqui tratar a causa da desesperança, não é? Então, ela não está aqui para falar palavras bonitas, mas para nós entendermos por que a gente precisa, como falou Emmanuel, do capacete da esperança. Então, eu vou começar, acredito que o PowerPoint, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos que vamos. Isso. Obrigada, esse. Tem uma imagem aí de um leão numa sombra e um gatinho. Essa imagem corresponde ao que a gente vai ler agora. Terapia da esperança. O predomínio do ego nos relacionamentos humanos respondem pelas incessantes frustrações e desequilíbrios outros que assinalam a criatura humana. Talvez a gente tenha que voltar a esse entendimento nas próximas lives do que seja o ego, do que seja o eu profundo, mas aqui a gente vai passar rapidinho ego, eu, Márcia, sou filha da Maria de Nazaré, que casou com Rui, eu tenho uma irmã, 2 irmãos, então o meu ego, eu estou aqui em 2025 com a minha personalidade desta vida e o meu ego cultivado desde o meu nascimento. Então, o ego é essa conexão do meu eu consciente, do meu eu desta encarnação. O eu profundo, o self, como usa Joana, sou eu como espírito, sou eu e todas as minhas vivências, sou eu sem lembrar das vidas passadas, mas trazendo como herança o meu temperamento, a minha falta de paciência, falta de alegria, ou excesso de alegria. Cada um é cada um. Somos herdeiros de nós mesmos. Então vamos entender que às vezes a gente se faz de gatinho e somos um leão, a nossa sombra é um leão, ou às vezes somos um leão, verdadeiramente todo mundo já tem pânico da gente, né? Então cada caso é um caso. Então o predomínio do ego nesta
vida, o predomínio do ego nos relacionamentos humanos, com o orgulho, a vaidade, o preconceito, né, e tantos vícios que nós temos, o predomínio desse ego nos relacionamentos humanos responde pelas incessantes frustrações e desequilíbrios nos relacionamentos humanos. Então, não sou só eu que sou imperfeita, né? Estamos num planeta de provas e expiações. Sem a correspondente consciência lúcida em torno dos objetivos da existência carnal, o indivíduo que assim age faz-se vítima da personalidade enfermiça que se acostumou. Olha aí o ego, olha aí, nós estamos vendo apenas a vida aqui e agora. Então, sem essa ideia lúcida do que é ser cristão, espírito imortal, nós vemos a vida como vítima, né? Vítima, se a tua mãe, o teu avô, quando a pessoa vai fazer terapia, ela só quer falar mal do pai e da mãe. E somos herdeiros para a psicologia transpessoal. Nós atraímos, nós planejamos, e tudo que acontece conosco naquela família está conectado com algum núcleo psicológico, energético. Vamos sofisticar mais. Quântico. É o campo de energia. A física quântica é o campo, é a área. Então eu trago esses conteúdos e eu vou reencarnar em famílias que combinam com esses conteúdos, não só da parte emocional. A parte biológica, a parte neurológica, a parte física, a personalidade, a própria genética. Tudo condicionado ao merecimento ou à falta dele. Então, aí nós nos fazemos, olha aí, o indivíduo que assim age, faz-se vítima da personalidade enfermiça, que se acostumou, como um método de triunfo nos seus cometimentos, considerando que o interrelacionamento pessoal é uma arte de dissimular sentimentos, afivela a máscara correspondente a cada momento e varia conforme as circunstâncias, ocasiões e pessoas a quais se comunica. Vamos espremer esse texto. Aqui, Joana coloca que vamos precisar da esperança, porque o prognóstico da sociedade não é fácil. A maioria de nós usa as pessoas, a maioria de nós finge virtude, a maioria de nós quer pisar nos outros para se dar bem, a maioria de nós coloca uma mascarazinha de ovelha e é um lobo. Então, voltando aqui, considerando-se que o interrelacionamento pessoal é uma arte de simular, e isso é o que a maioria de nós, 99,9999, então vivemos num planeta de provas e expiações. Né? Uma arte de simular sentimento, as pessoas que casam por interesse, as pessoas que pisam nas outras, as pessoas que roubam o marido da fulana, o marido que rouba a namorada do amigo, e pessoas que usam do sexo para ganhar poder, pessoas que usam da chantagem, da corrupção, né, da drogadição, do Boa Noite Cinderela, e por aí vai. São tantos os jeitos de as pessoas se darem bem usando umas às outras, né? Aí vem a máscara de bonzinho, eu entro na casa espírita, eu falo, tudo bem com você? Eu saio de lá da casa espírita, falo mal exatamente daquela pessoa. Ou entro numa igreja, finjo que já sou cristã, tá todo mundo vestia a máscara de franciscana, e no fundo de franciscana não tem nada. Então varia conforme as circunstâncias. Então o que nós somos? O importante
importante é o autodescobrimento, e isto é um capítulo do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Pode passar para o próximo slide, querida. Então, como eu disse anteriormente, a Joana está trazendo aqui as causas da desesperança, o porquê precisamos da esperança para evitar o desânimo, o desalento. Vimos nas 2 últimas lives, né, a necessidade de nunca desistir da vida. Então, estamos agora em outubro falando de como é importante confiar em Deus, como é importante ter fé em Deus, como é importante cultivar Deus em nós. Aí eu trouxe aí uma imagem do Carnaval de Veneza, né, que até hoje, né, as pessoas usam em Veneza, na Itália, no Carnaval lá. É a mesma data daqui do Carnaval, mas é totalmente diferente, porque lá é inverno brabo. E desde a Idade Média, as pessoas usavam máscara para poder fazer brincadeiras, para poder liberar geral e não ser reconhecida. Traíam os maridos traíam as esposas, mas todo mundo fazia tudo de máscara. Vamos voltar ao texto. Acostumando-se à aparência, desloca-se da realidade, passando a viver inseguro nas armadilhas que prepara com o objetivo de não se permitir identificar. O que é isso? Falta de autenticidade. Pessoas que nós criamos uma imagem e não queremos, eu sou sofisticada, eu não falo isso, eu não falo aquilo, e aí eu tenho que manter a minha imagem. Então, o tempo inteiro, eu arrumei um relacionamento em que a pessoa acredita que eu sou bem-nascida, bem-nascido, a pessoa acredita que eu sou um profissional de alto nível, mas, na verdade, eu estou enganando a pessoa. E aí, olha aí, acostumando-se à aparência, desloca-se da realidade, passando a viver inseguro nas armadilhas que prepara com o objetivo de não se permitir identificar. A pessoa não é autêntica nem com ela própria, não quer se ver nem no espelho verdadeiramente. Isso aqui que é o importante. Observando a conduta das pessoas inconsequentes, que às vezes triunfam por meio dos recursos da fantasia e da bajulação, passa a imitá-las, deixando-se conduzir pelos absurdos comportamentos distantes da realidade do dever. Vivemos hoje, em pleno século XXI, 2025, guerras reais, que estão matando muitas pessoas. Mas, além das guerras reais, tem as guerras das narrativas, das mentiras. Então, está todo mundo se acostumando com mentiras nas redes de televisão, mentiras nas redes sociais. Então, se acredita no fulano, se acredita no ciclano, se acredita naquilo outro. Pessoas que querem acabar com isso, com aquilo. É impressionante. Então, até isso a gente está vendo que tem uma falsidade no planeta que está realmente, mais do que nunca, fazendo parte, a imagem. Pessoas que vão, não sei se vocês viram, eu acho que foi há 2 dias atrás, que teve uma tempestade no Monte Everest e tem não sei quantos alpinistas no topo do Monte Everest. Eles estão, como é que eu uso, qual é a expressão? Encurralados, eles estão ilhados no Monte Everest, que é o monte que é mais alto do mundo. E que a gente sabe que ali até a pessoa arrisca a vida até quando vai para lá. Então, no caso, além de arriscar a vida com
a escalação do Monte Everest, agora teve uma tempestade, uma avalanche. Então, por que o ser humano coloca na cabeça que ele tem que ir para o monte mais alto para tirar foto e dizer, eu fui para o Monte Everest? Quantas pessoas vão para tal lugar e postam a foto para poder mostrar que foram para tal lugar? Por que isso? Não vai ser agora que eu vou responder, cada um sabe de si. Será que eu vivo em função de uma imagem de alguma coisa? Olha aí. Então, a gente tentando imitar os comportamentos das pessoas que usam fantasia, idealização, superficialidade. Então eu vou arriscar a vida e vou me pendurar numa montanha, igual a fulana de tal que fez isso no filme, só que quando ela fez no filme era um dublê que estava todo equipado e na filmagem tiraram a imagem dos equipamentos e nem era a artista, nem era a atriz que estava ali. Mas as pessoas adoram imitar fulana, ciclano, quer imitar para fazer plástica, fazer lipo e podem morrer numa mesa de operação. Né? E agora estamos vendo aí os valores do ser humano. Por isso que ela está tocando neste assunto. Olha aqui, comportamentos absurdos, distantes da realidade e do dever. Querem casar com um jogador de futebol. O jogador de futebol milionário, só a pessoa vira amante do jogador de futebol e não sabe se o jogador de futebol é um psicopata. Desculpe o termo, mas tivemos casos, né, na realidade brasileira que isso aconteceu. Então, olha aí, estabelece-se então conflitos íntimos e a escala de valores padece a perda do significado. Olha aí, a falta de esperança. A pessoa perde o sentido. Ela ficou tão superficial, ela ficou tão guiada pela novela, pelo filme, né, pelas redes sociais, pelo um programa de TV, como pelo reality show, desaparecendo os parâmetros para a compreensão tanto do que é certo como daquilo que é errado. Aí você investiga o que faz um jovem massacrar um jovem deficiente na escola. O que faz uma criança fazer bullying numa outra que tem menos dinheiro que ele e está com tênis furado? Peraí, então a criança que está maltratando a outra que está com tênis furado, em vez dela ter compaixão, ela está massacrando a coitada. O que faz um jovem perturbar um outro porque usa óculos, porque tem aparelho na boca, porque está com sobrepeso, porque é de outra raça, porque é negro, porque é indiano, porque é o que for? O que faz o ser humano? É a falta de um sentido real. É a vida superficial. Todo mundo tem que ser desse jeito. Todo mundo tem que ser que nem o pessoal lá do baile funk. Todo mundo tem que usar aqueles colares. Todo mundo tem que usar tatuagem. Todo mundo tem que ter aquilo. Todo mundo que está no meio rural tem que ter um chapéu, tem que ter uma bota. Não! O ser humano, ele é o que ele é. Parar de fazer com que as pessoas se sintam inferiores porque não estão iguais. Não é isso? Só que a pessoa que comete... Boa noite, querida irmã. Acho que só tu que está me vendo hoje. Acho que todo mundo desapareceu. Tô brincando, tô brincando. Superados os momentos de convívio no baile das máscaras, da falsidade, você acredita que as 10 amigas que tu tens, que são todas parecidas, todas adoram ir para festa contigo, que quando tu ficar pobre, que elas vão continuar tua amiga.
Ou se tu ficares rica, ela vai continuar a tua amiga, vai aparecer novos amigos na riqueza, não é? Novos bajuladores. Então, a gente está aqui vendo uma vida superficial. Superados os momentos de convívio no baile de máscara, as que se reduzem aos seus encontros sociais, a identificação da pusilanimidade, né, da covardia, da fraqueza, propõe os de respeito por si mesmo, a perda da autoestima, o transtorno de comportamento neurótico. Então, o que é isso? Você casou com um homem bonito, você tem um corpo lindo, ele casou contigo porque você é linda, né? Ele casou com o teu corpo. Aí o tempo vai passando, primeiro ano, segundo ano, e aí você tem um filho, e o teu corpo não é mais o mesmo, aí ele começa a te maltratar, ou vice-versa. Eu casei contigo porque tu era jogador de futebol, tu era bonitão, agora tu tá horroroso. Então, peraí, você não casou com a pessoa, você casou com a aparência da pessoa, você casou com a conta bancária da pessoa, você casou com as redes sociais das pessoas, porque tudo é possível no mundo de hoje, né? Então, vamos para o próximo. Vamos entender, como eu falei anteriormente, esse texto é de difícil entendimento, porque a terapia da esperança ela está colocando aqui os fatores que causam a pessoa perder o sentido, né? Então, neste outro slide, novamente chamado à convivência social, oculta o estado interior legítimo, envolve a dissimulação. Vamos dar um exemplo que eu passei por isso. Você está com problema no teu relacionamento, você está em depressão, você está indo no psiquiatra e você é convidada para um evento e tem que fingir que está tudo bem. E aí? Cada caso é um caso. Não é fingir que está tudo bem. Se você for para o evento, você não tem que ir com a tua cara, né? E se você está fazendo o tratamento para depressão, não precisa dissimular, mas você tem que ter um mínimo, né, de alegria. Não é uma questão de ser hipócrita, porque você convive com as pessoas e pode, olha, eu estou fazendo um esforço para estar aqui, porque eu estou muito triste, eu ainda estou em luto, eu ainda estou com isso, eu ainda estou com aquilo, eu ainda estou sentindo dores, mas eu vim. É não dissimular fingimento, ser superficial, ao ponto de esconder realmente que você está passando por crise. Eu estou numa crise muito séria na família, eu estou aqui, mas estou segurando a onda. Ser sincero com os amigos, você não precisa lavar roupa suja com quem não é do teu ciclo íntimo, mas também não é fingir que a vida é cor-de-rosa, porque todo mundo carrega a sua cruz. O problema das redes sociais é isso, a gente só vê as pessoas sorrindo, as pessoas só postam as fotos que elas estão maravilhosas. Elas tiram 20 fotos para escolher uma. Às vezes elas tiram 50 fotos para escolher uma, ainda coloca o filtro, ainda coloca o Photoshop, né, para esconder. Nas redes sociais não é uma realidade. Então, olha o que ela está falando aqui no próximo parágrafo. Indispensável que o eu profundo. Estamos falando aqui de um livro que, se eu não me engano, é o 5º da série psicológica. Nós já andamos em vários livros, então aqui já falamos da necessidade de crer, da necessidade de praticar, da necessidade de ser autêntico. Tem uma das lives que fala da interação mente e espírito, corpo e matéria, né? Então, a gente tem que entender que esse self
É o eu profundo, sou eu como espírito que sou imortal. É indispensável que o meu lado cristão, que o meu lado verdadeiro predomine desperto no indivíduo, contribuindo para a sua realização, segurança e plenitude. Então eu estou numa profissão que me faz infeliz, mas essa profissão me faz muito rico. Eu tenho que assumir que eu estou infeliz. Ou eu busco aceitar a profissão porque ela está me dando condições financeiras de fazer outras coisas no meu horário livre, ou eu assumo que eu não vou segurar a onda e vou buscar outra profissão. No meu tempo vago, no meu tempo livre, eu vou estudar outra coisa até eu ter condições de largar uma carreira para começar outra. É autenticidade, é não se enganar. Então, é indispensável que o self, o meu eu verdadeiro, predomine na minha personalidade, contribuindo para que eu me realize, para que eu me sinta segura, para que eu busque a plenitude. Embora a maioria expressiva de indivíduos prefira o jogo das personalidades, prefira as mentiras, prefira a vaidade, prefira estar comprando a aparência assim, de vida. Tá todo mundo aí no vermelho, com o nome aí na Serasa, é Serasa, não é? Tá com o nome sujo na praça. Não é possível ignorar a prevalência do sofrimento disso decorrente, dessa enganação. As pessoas que dão golpes, elas podem se sentir bem por um tempo, mas a consciência vai chegar um momento que a pessoa vai acordar e vai entender que ela está pisando, roubando, negligenciando, tirando proveito da ingenuidade do outro, do parceiro, da parceira, dando golpes, roubando, usurpando. Muito, muito, muito complicado isso. Negam-se a verdade, recusam o autoencontro, fogem do despertar dos valores que se acham adormecidos e sucumbem. Para quem for ver esta live e tiver interesse, vamos pesquisar por que os transtornos mentais estão cada vez mais preponderantes, porque em vidas passadas fomos golpistas, em vidas passadas fomos mentirosas, em vidas passadas enganamos a tudo e a todos, falsificamos documento, falsificamos nome, né? Roubamos herança, e por aí vai. Aí nascemos com os transtornos para sermos humildes. Nós não falamos aqui várias vezes que nós somos herdeiros de nós mesmos? Ah, eu não sou vítima. Deus não vai me punir. Continuando. Narram que um homem sábio... Ah, é muito interessante esse texto. Narram que um homem sábio dispôs-se a transmitir os seus conhecimentos, dar aula, abrir uma sala de aula, uma classe, reunindo à sua volta inúmeros interessados. Então vamos imaginar um homem sábio, um filósofo, um mestre samurai, um mestre zen budista, ou um médico, né, um médico homeopata, ou na casa espírita. Um homem sábio abriu uma sala de aula e colocou vários interessados. À medida que as aulas se sucediam, decrescia o número dos candidatos ao aprendizado, ao ponto que em tempo havia ficado apenas um. Tipo agora, que eu acho que só a Gisele, minha irmã, que está aí. E o Tavares, que está coordenando. Então, disse-lhe então o mestre: somente prosseguirei se houver um número maior de discípulos. Mas a gente sabe, no caso aqui da live, que os espíritos escutam, né? Pode passar para o próximo. Então, esse mestre, esse sábio, falou que não ia prosseguir.
Aí olha o que acontece. Interessado em aprender, o candidato recorreu aos desertores, instou para que voltasse, implorou, pediu, o que redundou em total fracasso. Ninguém voltou para a sala de aula. Ele meditou longamente e tomou a decisão de levar à aula vários manequins vestidos que conseguiu em uma casa comercial, colocando-os na sala de aula e convidou o mestre a retornar às lições. Surpreso, o mestre respondeu: todos esses bonecos são incapazes de entender-me, são apenas bonecos. Aí o aluno exemplar, né, o aluno discípulo, respondeu: isso mesmo, esclareceu o adepto, imperturbável. Eles representam aqueles que se foram e que mesmo quando aqui estavam eram mortos, não tinham interesse nenhum de aprender. As vossas aulas eram-lhe muito profundas e ele não as queriam. Mas eu, que estou interessado, estou aqui, apenas eu. Sensibilizado, o sábio dele fez o aprendiz ideal, que se lhe tornou o continuador das experiências. Então, esse aluno exemplar, esse discípulo, esse estagiário, foi o verdadeiro herdeiro do sábio, porque os outros, como a maioria da sociedade, não quer aprender. A gente não conhece um ditado que diz: quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Porque, na verdade, quando o aluno está pronto, tudo que acontece na vida vira um mestre. O aluno que quer aprender, ele aprende com as dores dos outros, ele nem precisa sofrer. A pessoa que quer aprender da justiça de Deus começa a analisar o mundo, o porquê disso, o porquê daquilo. O espírita, que já leu, que estuda o Pentateuco kardeciano, né, o Consolador Prometido, o cristianismo redivivo, como é falado, já tem a semente da compreensão que tudo está sob domínio de Deus, que estamos em Deus, que Deus não nos abandona, mesmo que estejamos na Ucrânia, mesmo que estejamos em Gaza, mesmo que estejamos na Nigéria, no Congo, né, mesmo que estejamos em Angola, Moçambique, nesses países que está tendo muito conflito, Paquistão, Síria. Então, olha aí, o mesmo acontece nos palcos da sociedade odierna, de alguma forma geradora de distúrbios psicológicos no comportamento dos atores que se apresentam nos dramas, nas tragédias, nas comédias do cotidiano. Então, tudo isso acontece na vida. As pessoas não estão interessadas. E tudo isso vai gerar transtorno, vai gerar problema. Então, as pessoas estão vivendo dramas na vida, dramas atrozes, perdas, balas perdidas, pessoas que matam por causa de um celular, acidentes de trânsito, acidentes de avião. Aí você perde seu filho, né, neném, o erro médico. E qual é o consolo? É a esperança de dias melhores. Deus é todo justiça, todo misericórdia, todo bondade. Aí eu trouxe para ilustrar, pode passar para o próximo. Porque a gente tem que colocar isso na geladeira. Na geladeira. Boa noite. Olha, a Fátima está aí, querida. A Cleide, boa noite, querida Cleide. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Então, olha aí, somos espíritos imortais num corpo material temporário. Este é o verdadeiro consolo. Meu reino não é deste mundo.
Jesus ressuscitou no terceiro dia para nos mostrar que a vida continua. O corpo morre, mas a alma continua e que nós vamos exatamente para o lugar em que estamos plantando, semeando e vamos colher a cada um segundo as suas obras. Então eu coloquei aqui o corpo físico, é o primeiro, nosso corpo, que irradia uma energia que é chamado de duplo etéreo, que é a aura, né? Aí tem o perispírito. Olha aí, os chakras, eles estão no perispírito. Aí tem o corpo mental, que é irradiação do espírito, e o espírito propriamente dito, que é a centelha. Então, o que nos vincula ao corpo é o perispírito. E nós temos a energia perispirítica, o perispírito irradia, mas a energia do corpo também irradia, é a aura. Eu posso estar irradiando raiva, eu posso estar irradiando paz, eu posso estar irradiando bondade. Então, temos que entender que estamos aqui de passagem e que tudo é aprendizado, que estar vivo é estar numa escola. E vamos ser bonzinhos na sala de aula. A sala de aula é a família, a sala de aula é o trabalho, a sala de aula é como a gente dorme, como a gente acorda, como a gente trabalha, como a gente convive uns com os outros no trânsito, no hospital, numa cama, numa dor, no luto. Será que eu tenho esperança quando eu perco um filho, quando eu perco uma filha, quando eu não consigo engravidar, quando eu perco a minha família toda num acidente, num incêndio, quando eu perco o meu pai que sustentava a família toda numa explosão de uma fábrica ou num acidente doméstico? Temos que confiar. Se Jesus ficou horas numa cruz sofrendo para nos mostrar que o corpo é apenas o corpo, o espírito é imortal, que ele iria estar com Deus, que Deus é amor, Deus é misericórdia. Né? Passa para o próximo, querido. Então é esperança na vida futura, esperança no dia a dia. Pode passar para o próximo, tomar um gole de água. Então eu vou ler aqui o próximo slide. A ocorrência torna-se tão predominante que somente os caracteres fortes conseguem aprofundar a busca da sua realidade. Olha aí, só aqueles que são fortes conseguem buscar dentro de si uma resposta. Se assumem como gigante deitado que dava palestra numa cama com dores. Imagina a irmã Dulce com dores. A irmã Dulce ganhava camas hospitalares e doava para os hospitais. E ela dormia numa cadeira. Então, ser autêntico, eu ainda sofro porque eu desfiz um casamento, eu ainda sofro porque eu perdi tudo que eu tinha, eu ainda sofro, mas eu tenho esperança que dias melhores virão, que o meu filho continua vivo, que a minha filha continua viva, eu sonho com o meu pai, eu sonho com a minha mãe, eu já tive mensagens no meu coração que eles estão bem, que eles estão felizes, porque estão com Jesus. Quantas crianças aí nessas guerras sendo aniquiladas, mas tudo tem uma razão. Deus é misericordioso, justo e bom.
tem no histórico daquela criança alguma coisa que fez ela estar ali naquele momento. Ela não é vítima do acaso. Márcia, tive um acidente quando eu tinha 7 anos de idade. Eu vou dizer que eu estava ali por um acaso. O meu pai estava levando todos nós para o circo. Na verdade, eu não ia para o circo. Eu estava fazendo uma visita com a minha mãe. O horário do circo, se eu não me engano, era 19 horas. E o meu pai já estava no carro com meus 3 irmãos e com os vizinhos. Ele estava com 5 crianças. 2 vizinhos, ou 3 vizinhos, não sei quantos vizinhos. E a minha irmã e meus 2 irmãos. E eu e mamãe chegamos na hora que o papai estava saindo. E eu entro no carro, eu choro, faço um escândalo que eu quero ir para o circo. E eu vou para o circo. Na hora do momento em que estava o tigre, o leão, o que era tigre e leão. O tigre avança num dos domadores, as grades caem. E quem é que o tigre passa por cima e arranha? Eu. Tinha milhares de pessoas no show e eu que fui a escolhida pelo tigre. O que eu estou querendo dizer? Eu estava no lugar que eu tinha que estar. Tanto é que eu fiz um escândalo para ir. Nós não somos vítimas do acaso. O acaso não existe. Eu tenho que ter em mim um vínculo. Eu tenho que ter em mim como espírito, para na hora que eu fui concebida, não ter braço, não ter perna, nascer com um rim. O meu cunhado, que já desencarnou, ele só tinha um rim. Quantas crianças nascem com isso, com aquilo? Isso tudo é uma escola, é uma sala de aula. Eu nasci nesta sala de aula de vir com limites para ver se eu continuo tendo esperança que tudo caminha para o bem, que Deus é maravilhoso, misericordioso, justo e bom. Olha aí, descobrindo, autoencontrando-se. Então tem que ter força. Aquele que não enxerga e está na rua com a sua bengalinha, aquele que não escuta, né, e fica lendo e quer aprender, está numa faculdade. Então, aquele que não, como a gente falou aqui, não foi, Tavares? Daquela americana que era surda e cega, e ela aprendeu a falar, e ela se formou na faculdade. Helen Keller. Então, adota um comportamento como Gandhi. Tavares, tu tá aí? Pode mudar de slide. Ou será que já mudou? Eu que estou vendo o antigo. Que isso? Então, eu já estou no primeiro parágrafo. A autenticidade é um comportamento para caracteres fortes, pessoas fortes, que mesmo tendo um problema, elas são fortes, elas amam, elas confiam nelas, como aquele rapaz que tem até família. Ele não tem pernas e não tem braços. Mas olha lá, mais importante que não ter perna e não braço, às vezes a pessoa é bom caráter. Às vezes a pessoa é linda e maravilhosa e é um corrupto e está tirando o dinheiro da saúde pública, está roubando dos governos. Então, olha aí o ser humano, para Deus, ele ama todos. Ele ama todos. Ele ama o corrupto, ele ama o bandido, ele ama todos. Mas nós, que somos preconceituosos, a gente talvez preferiria um corrupto bonito do que um problemático. É a Helen Keller? Ela idosa, né? Desde novinha, se estudando,
Não, impressionante ela, impressionante. É um exemplo, é um exemplo. Outro que é um exemplo é um que virou médico. Ele era pastor. Ele foi para a África. Aí ele viu que o mais importante na África não era ficar falando de religião, era cuidando da saúde. Ele não foi fazer medicina. Medicina. É o Albert Schweitzer. E fundou um hospital. Olha aí a Madre Teresa de Calcutá, quantos lugares ela abriu, hospitais. Olha aí o Divaldo Pereira Franco, com a Mansão do Caminho, que é uma cidade que tem até editora, tem maternidade, escola, terapia, comida, ninguém sai de lá com fome, ainda sai de lá com pão. As crianças não dormem mais lá, não tem tanta criança abandonada. As crianças passam o tempo integral, elas estudam e voltam para casa, né? E tem evangelização para a família. Essa é a Mansão do Caminho, um trabalho maravilhoso. Então, vamos voltando aqui, eu vou ler de novo esse segundo parágrafo. Enquanto candidato ao equilíbrio... Não, eu acho que eu não li esse segundo parágrafo. Enquanto o candidato ao equilíbrio não abdique dos métodos equivocados em vigência, assumindo-se, exteriorizando-se de como é, de ser verdadeiro, permanecerá no ledo engano neurotizante da mentira, da hipocrisia. Mentiu, falsificou, não é aquela pessoa, você fingia que era bonzinho, você é palestrante espírita e na verdade está na safadeza, você é pastor e na verdade está usando o dinheiro dos fiéis. Sejam quais forem as análises e tratamentos que busque, toda vez que enfrente o grupo social, fugirá para o disfarce, para o uso da persona. Uma das máscaras, né? Você se auxilia da máscara de boazinha, da máscara de gente boa. E você, na verdade, não se aceita. E é possível que perca a esperança, que perca a vontade de viver. Porque se você está vivendo uma falsidade, isso é muito perigoso. Porque, na verdade, você não se aceita. Eu falei do bullying aqui porque mais importante para a criança que sofre o bullying é ela não aceitar o bullying dentro dela. Eles me chamam disso e daquilo. O problema é deles. Eu sofri bullying. Eu, Márcia, porque eu pesava 40 e poucos quilos, até não sei que idade, até a adolescência eu era um palito. Então eu era apelidada de tudo que vocês podem imaginar. E eu olhava para a cara da pessoa e dizia, problema da pessoa. Eu não gostava de comer, e eu era obrigada a comer. Eu era obrigada a comer. Então não gostava mesmo. Eu cheguei a apanhar para comer. Cheguei a apanhar para comer. Então, não me incomodava me chamarem de magricela, de Olívia Palito, de sabiá, disso, daquilo. Né? Olívia Palito foi até a faculdade. Eu era Olívia Palito na faculdade. Vocês já imaginaram isso? Cantavam a música do papai quando eu entrava na sala de aula. O problema é das pessoas. Eu me amo. Eu, graças a Deus, graças ao bom Deus de misericórdia, eu tive uma formatação do meu ego equilibrada. Eu não dava poder a quem me xingava de achar que eu era o que a pessoa estava me xingando. Então, como diz Joana, e Divaldo repetia sempre,
O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque esse me torna mal. Então, se eu sou uma pessoa má, faço mal para os outros, eu vou ter problema comigo. Olha aí esse terceiro parágrafo aqui. A identificação dos objetivos da vida faculta os estímulos para o prosseguimento da busca da autenticidade, de realização. Sabe que o corpo é indumentária transitória e com esse conhecimento descortina o futuro. Eu sou os meus valores morais e não os meus bens materiais. Eu não sou a minha projeção, eu sou o que eu sinto, é o meu sentimento, é o que eu tenho dentro de mim. Eu só posso dar amor se eu tenho amor dentro de mim. Eu só tenho o que eu dou, eu só dou o que eu tenho. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, a fé em Jesus de Nazaré. Eu tenho amor por Jesus, eu tenho vontade de ajudar. Levanta-te e anda em nome do Mestre Jesus. Então eu tenho que ser autêntico para verdadeiramente amar Jesus, para ter esperança em dias melhores. Senão a minha fé em Jesus vai ser superficial. Essa é a ideia dessa terapia da esperança. Eu só vou ter esperança verdadeiramente se eu sou autêntico. Senão até a minha esperança é superficial. E amanhã, encarando um problema grave, eu posso querer tirar a própria vida, porque eu estou em desânimo. Eu, desanimada, eu tenho que buscar um médico, eu tenho que buscar um psicólogo, eu tenho que buscar um psiquiatra, eu tenho que buscar um clínico geral. Então, voltando aqui ao texto, sabe que o corpo é indumentária transitória e com esse conhecimento descortina o futuro para o qual segue com firmeza. Adquire confiança em si e no porvir. Deus me fez, Deus me criou, Deus vai me levar. Eu estou passando por isso por alguma razão. Eu estou passando por essa situação para aprender exatamente sobre isso. Se eu estou passando por uma crise financeira grave, é para eu aprender a dar valor. Será que em outras vidas eu não fui aquela pessoa que gastou tudo que tinha e que não tinha? Ainda gastou dos outros. Passando a antecipá-lo desde agora, usando o bom ânimo, a coragem na luta, o sorriso de bem-estar. Olha o que a fé, olha o que a terapia da esperança dá. Adquire confiança. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Deus. Eu acredito que tudo que eu estou vivendo tem uma razão forte. Aí eu me sinto melhor, eu faço prece, eu peço forças, eu uso do bom ânimo para ficar melhor, eu faço oração, eu faço evangelho, eu contribuo para a Casa Espírita, eu contribuo para a Rádio Web, né, Estação da Luz, eu contribuo nos meus grupos que eu estou, contribuo, não precisa ser com dinheiro, é com a tua atenção, é com a tua oração, é com o teu carinho, com o teu amor. Eu tenho coragem na luta, não é porque eu estou me sentindo mal que eu vou deixar de palestrar como fazia o Divaldo, até seus últimos momentos. Ele estava tossindo, ele estava mal, ele era carregado e ele fazia palestra na Mansão do Caminho. Então, um sorriso de bem-estar não é sair aí falando, esbravejando que eu joguei pedra na cruz, eu não mereço nada, eu não sou digno de nada. Deus amado, e quantos vídeos, quantas histórias tem na internet para nos mostrar a confiança em Deus. Tem um vídeo, eu não quero me... Porque eu vi 2 vídeos que me impactaram esse final de semana. Um era uma moça, né, que estava indo no supermercado para comprar alguma coisa para o filho, ela é mãe solteira, aí apareceu um rapaz
que pediu uma ajuda para ela. Aí ela deu uma fruta que ela tinha. Quando ela deu a fruta, ele disse que estava procurando uma pessoa generosa. E aí ele deu uma grana boa para ela. E ela se ajoelha. Ela se ajoelha na frente do supermercado. E louva a Deus. E louva a Deus. Quantas pessoas estão aí contando o dinheirinho, aí vão para o supermercado, aí vem uma pessoa generosa e paga aquele supermercado. Quantas pessoas estão precisando de um alento e vem uma pessoa e diz que gosta dela, você é forte, eu te amo. Telefonemas, quantas pessoas. A gente precisa um dos outros. Aí, embora terminar esse texto, eu trouxe aqui, pode passar. Na verdade, eu tinha trazido também uma passagem do livro do Evangelho, mas é outro dever de casa. Eu vou postar aí, porque ela é longa, é a desgraça real, que a gente se engana. Pode ser que dê tempo de ler a desgraça real, né? Mas pode passar para o próximo, Tavares, querido, senão eu vou ler a desgraça real. Passou. Olha essa imagem da ovelha perdida. Nós somos aquela 100ª ovelha que saiu do aprisco. E Jesus está querendo, volta. Volta. Olha o que ela fala aqui, né? Terminando a terapia da esperança. Jesus está esperando para a gente encontrar com ele. Nós somos essa ovelha perdida. Passa a ter a inteireza moral de não valorizar em demasia as pequenas ocorrências. Por isso que eu trouxe o texto A Desgraça Real. Nesse texto do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que a pessoa acha que a desgraça é real, ela vai ver que no final das contas, aquilo que parecia desgraça foi o que fez ela buscar a Deus. Então aquilo que parecia um problema levou ela a Deus. E normalmente nós não vamos a Deus simplesmente por amor. A gente vai para entender, a gente vai pela dor, a gente vai porque se perdeu no mundo das drogas, dos vícios, da tristeza, da depressão, do álcool, né? Então, voltando a Joana aqui, do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Passa a ter a inteireza moral de não valorizar em demasia as pequenas ocorrências, os insucessos aparentes, em rir de si mesmo, com otimismo, enfrentando os obstáculos com os estímulos que o levam a transpô-los. Certamente que ao retirar o personalismo dos seus atos e a dissimulação do seu comportamento alienante, não pretende chocar ou agredir os demais. Você vai aos poucos assumindo a personalidade do que você é realmente. Olha, eu vou deixar meus cabelos brancos, eu não estou mais querendo gastar dinheiro com tintura, ou eu vou assumir que, na verdade, eu não sou mais desse meio social, eu não tenho grana para isso. Ou você quer realmente assumir o teu trabalho voluntariado, aí você vai ajudar crianças na casa espírita, vai participar da evangelização, aí todo mundo do teu meio social vai ficar chocado. Ela enlouqueceu, ela pirou de vez, ela está doida. O problema é deles, o que eles pensam. O que importa é o que tu sentes dentro de ti. Olha aí, eu sou uma espírita, mas eu adoro o Frei Gilson. Se eu tivesse um trocado, eu iria assistir um show do Frei Gilson. Eu iria para um acampamento da Canção Nova. Eu gosto da Canção Nova. Eu gosto daquelas freiras. Eu tenho um pé na Igreja Católica, mas eu sou espírita. Eu acredito, eu vivo a reencarnação, eu vivo os princípios espíritas.
Mas não vou dizer para vocês que eu não sou simpática. Eu estou aqui em Belém do Pará agora cuidando da mamãe. E domingo que vem é o Círio de Nazaré, que me emociona muito. E quando eu estou, né, com os olhos de vidência, eu vejo muita coisa no Círio de Nazaré. Então, olha aí, somente deseja ser íntegro, jovial, vulnerável, apresentando-se como pessoa que busca outras pessoas num relacionamento saudável, enriquecedor, pleno de esperanças. Você mal tem dinheiro para pagar o aluguel, vai ficar agora querendo bancar uma vida superficial, comprando roupas caras só porque as tuas amigas são ricas. Estou dando um exemplo bobo. Assume quem tu és. Não adianta você querer ser boazinha se você não é. Busca a tua verdade, trabalha, vai fazer uma terapia e assume que você, na verdade, tenha muita raiva do mundo, mas que quer que Deus te ajude, que Jesus seja o teu modelo e guia. Olha como ela termina o texto. Toma Jesus como seu psicoterapeuta ideal e deixa que brilhe a luz nele escondida dentro de nós. A lei de Deus não está em nossa consciência, o nosso eu profundo não é a semente divina em nós. Então não vamos ficar querendo, né, que essa vida seja eterna. Eu vou morrer, o corpo, não a minha alma. Todos nós morremos como matéria, mas vivemos como espírito, né? Jesus nos mostrou que a morte é apenas uma passagem para o reino, e cultivar o reino dentro de nós, a gente vai para o reino. Se tu cultiva as trevas, tu vai para as trevas. A cada um segundo as suas obras. Aí eu trouxe no último slide a parábola do semeador. Pode colocar, por favor. Obrigada. Por que a parábola do semeador? A gente vai entender. Reunindo-se em uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e, quando cresceu, secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça. Tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas, capítulo 8, dos versículos 4 a 8. Aí o próprio Jesus explica essa parábola. Eu vou ler aqui rapidinho o significado da parábola do semeador. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, mas logo vem o tinhoso e tira do coração. Tu cai na farra e esquece de Deus. Então, aí fica complicado, né? As que caíram sob a pedra são as que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não tem raiz. É superficial, né? Então elas acreditam durante um tempo e abandonam na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguir o caminho são sufocados pelas preocupações. Não dá para eu me dedicar à igreja, à casa espírita, porque eu tenho que ganhar a vida. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo será de acréscimo, porque Deus não vai te abandonar.
Não é deixar de trabalhar, muito pelo contrário, é trabalhar, mas colocar Deus no teu trabalho, Deus na tua vida, de manhã, de tarde, de noite. Então, olha aí, as que caíram entre o espinho são as que ouvem, mas ao seguir o caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não amadurece. Tudo vira superficial, aí chega do outro lado reclamando, né? Mas as que caírem em boa terra são as que o coração bom e genuíno ouvem a palavra e retêm no coração e produzem uma colheita com perseverança. Aí, quando passam pelas provas, não desanimam, podem ficar tristes, porque nós somos seres humanos. Ficamos deprimidos, podemos ficar doentes, ficamos em desespero, mas no fundo a gente fala, eu sei que Deus me colocou aqui por alguma razão. Eu sei que Deus tirou esse meu trabalho por alguma razão. Eu fui demitida porque eu pisei na bola. Eu tenho que melhorar dentro de mim. Então, que tipo de terreno eu sou? A terapia da esperança, a esperança é ter a certeza que Deus nos ama, que Jesus é nosso modelo e guia. A terapia da esperança, como falou Emmanuel, capacete. Capacete. Vem os problemas da vida e você não desiste. Você acredita que Deus te colocou ali, tu tá passando muito frio, tá passando muito calor. Tiveste um filho, uma filha, que está numa UTI, teve um câncer e não foi curada, teve uma hidrocefalia, tu estás em desespero, tu tiveste uma mãe que trabalhou a vida inteira e foi maltratada, apanhava, você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus nos ama. Deus vem atrás de nós, nos trazendo sinais. Tende bom ânimo. Como disse Jesus, eu venci o mundo. Vamos esperançar em Deus. Vamos esperançar com Jesus. Vamos deixar a semente do bem entrar em nosso coração para colhermos os frutos que é a paz de espírito. Não espera nada de ninguém, espera de você, não dos outros. As pessoas são ingratas, problema delas. Você não deve ser ingrato. As pessoas são de caráter duvidoso, problema delas. Você não tem caráter duvidoso. Então nós somos aquele que tem ouvido de ouvir, olhos de ver. Deixa brilhar a vossa luz. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos esperanças de dias melhores. Não ficaremos órfãos. Ele falou para nós. Eu mandarei o Consolador. Jesus está conosco. Abre um livro, abre uma página. E Jesus vai estar ali, naquela página, naquele irmão, naquela mãe, naquele tio, naquele filho, naquela filha, naquele marido. Tudo caminha para o bem. O mundo pode estar te dando espinhos, mas você está dando o perfume das flores. Vamos orar, porque sem oração não tem solução. Deus nos ensinou a orar, vamos orar, vamos amar, vamos perdoar 70 vezes 7. Ó Senhor de misericórdia, ó Jesus amado, teu exemplo, tua vida, teu caminho, tuas dores, ó Senhor amado, tu que nos trouxeste o amor verdadeiro. O amor é aquele que dá vida por um irmão.
O amor é aquele que perdoa, 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 sem ver a quem. Oh, Jesus, tu és a nossa razão. Jesus, tu és a nossa luz. Tu és o sorriso de uma criança. Tu és a bonança que vem depois de uma tempestade. Tu és aquela idosa, aquele idoso. Tu és o momento de um parto que dói, mas a mãe agarra o seu filho. Tu és, Senhor, aquele momento de uma cria, de um potrinho, de um bezerrinho, de um cachorrinho. Tu estás em tudo e em todos, Jesus, porque tu és a personificação do amor de Deus. Tu és o exemplo que nos fez ver o samaritano no caminho. Eu não tinha nada para dar para o samaritano, que foi aquele que ajudou, aquele que caiu, que foi massacrado. Senhor, quantos moradores em situação de rua, quantos filhos abandonados, quantas crianças no crime, quantas mães nos hospitais, nas UTIs, quantas crianças órfãs, nossa querida e amada Angelita, que está indo para a África para cuidar dos órfãos do Congo, que estão em Burundi. Eu acho que o nome é Burundi, um país da África, com a fraternidade sem fronteiras. Vamos amar as crianças, nem que seja por uma oração de carinho, de amor. Jesus te ama, Jesus te ama. Vamos amar os sofredores, vamos amar os doentes, vamos amar os presos, vamos amar os arrependidos, vamos amar aqueles que não sabiam o que estavam fazendo. Senhor, esta semana em Belém do Pará, te rogo, Senhor, pelo Círio de Nazaré, que seja uma festa de amor por Nossa Senhora, tua mãe, Santíssima Bendita, rogai por nós, Maria, Maria de Nazaré. Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a rezar, e sem perceber me ponho a cantar pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria do sono meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que esteja em nossos lares, com as nossas famílias, que esteja conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.